O objetivo dessa aula é a gente estabelecer relações entre os coeficientes de uma função do segundo grau e a forma do gráfico correspondente. Título da aula: Coeficientes de uma função quadrática. Esse vídeo é a parte número 4. Olha só, se uma função quadrática é crescente à direita de seu vértice, então ela será decrescente à esquerda desse ponto, e vice-versa, dependendo da concavidade da parábola. Olha só, aqui eu tenho uma parábola, certo? Aqui eu tenho o vértice, né? Você tem uma parábola, o vértice é como se fosse, não é bem bico, né? É essa voltinha aqui da parábola, porque bico a gente tem na função módulo, né? Na função modular, que a gente inclusive vai estudar mais pra frente, ó, a gente tem o gráfico da função modular, é assim, né, ó. Aí aqui sim a gente tem um bico, mas aqui não é bico, aqui é uma voltinha, né, que indica aí o vértice da nossa função, é uma voltinha. Então você analisa o vértice, né, ó, você passa o eixo de simetria aqui no meio, né, essa linha pontilhada é o eixo de simetria. Esse aqui é o ramo decrescente, você sempre analisa assim, ó, ele é decrescente. O vértice também é o ponto de inflexão, né, que é quando ele muda de decrescente para crescente, certo? Quando você vai construir uma parábola, você constrói assim, né? Você começa daqui e vem para cá. Então você fez o movimento de decrescer com o seu lápis, aí você parou e começou a subir, certo? Então, ó, esse ramo é o ramo decrescente, inflexão, ramo crescente. E aí o que acontece, né? A gente viu aqui em cima que quando uma função é crescente à direita, como é nesse caso aqui, ó, a direita ela é crescente, a esquerda ela tem que ser decrescente, né? Porque uma parábola é como se fosse um espelho, né? E aí é como se fosse um espelho, não, é um espelho, né? Esse aqui cresce do outro lado no espelho, vai decrescer, certo? E aqui esse exemplo de parábola é quando o coeficiente A é maior que zero, porque a boca da parábola está virada para cima, né? Quando a boca da parábola está virada para baixo, ó, como nesse caso aqui, a gente tem o vértice aqui, a gente tem o eixo de simetria aqui, ó. Agora, a direita é decrescente. Tá vendo, ó? Deixa eu colocar aqui por causa do reflexo. A direita é decrescente, tá vendo? Ó, a direita é esse lado aqui. E na esquerda é crescente. Né, ó, você começa, cresce, vértice ou inflexão, decresce. Certo? É importante você ter o conhecimento, né, desse movimento, porque te facilita para construir o gráfico, né? A gente estuda tudo isso daqui para quê? Para poder construir gráfico. Não é? A gente vai ver depois nos exercícios, vai pedir para construir gráfico. Então você vai ter que saber dessas informações para você poder construir um gráfico certo, né? Então, toda vez que acontecer uma parábola for crescente à direita, à esquerda ela é decrescente. Se ela for crescente na esquerda, na direita é decrescente. Se é decrescente na esquerda, se é decrescente na direita, desculpa, na esquerda é crescente. Sempre assim, sempre vice-versa, ok? Igual acontece aqui, ó. A direita ela é decrescente, direita é esse lado, né? Ó, você olha o eixo de simetria, esse lado é a direita, decrescente. Então, a esquerda, né? A esquerda do eixo de simetria vai ser crescente, certo? Geralmente os alunos têm dificuldade para entender isso, né? Essa parte de crescente e decrescente. Porque o aluno olha isso aqui, ele fala, os dois lados estão decrescendo. Mas não, não. Você começa aqui, ó. Você começa a montar uma parábola aqui. Aí você faz esse movimento com o lápis. Cresceu. Chega aqui, você inflexiona, né? Que é o vértice. Inflexão. Quando eu falo que é ponto de inflexão, é o ponto onde não decresce nem decresce. A partir desse ponto, ela começa a decrescer. Ó. Você faz esse movimento com o lápis, ó. Movimento de decrescimento. Ela cresce, inflexiona, decresce. Certo? Definição disso daí. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que era só para mostrar a diferença.
Definição. O gráfico de uma função quadrática do tipo f de x igual a x² mais bx mais c intersecta o eixo y no ramo crescente quando b é maior do que zero, né? Quando o valor do b é maior do que zero, ela intersecta o eixo y no ramo crescente. Como que você faz para analisar isso? Você olha sempre o vértice. Ó, eu vou até pegar a caneta vermelha para me marcar. Esse ponto aqui, ó, é o vértice. O pontinho vermelho é o vértice, certo? Ela cruza essa função aqui, ó. Você olha também o eixo de simetria. Bota o eixo de simetria aqui para ficar mais fácil de vocês analisarem. Olhando a partir do eixo de simetria, a função cruza o eixo y para o lado direito ou para o lado esquerdo? Para o lado direito. Então, ó, aqui está decrescendo, né? Ó, decresce, ponto de inflexão que é o vértice, e ela começa a crescer. Então, ela cresce no eixo y, ó. Ela cruza o eixo y, crescendo, tá? A gente não quer analisar esse ponto por enquanto. Por enquanto não, a gente vai analisar esse ponto aqui na lousa do lado. Tá? Na lousa do lado a gente vai analisar ele. Por enquanto a gente está analisando o crescimento. Então, ó, aqui é o ponto de inflexão e aqui você cresce a função, ó, ela cruza o eixo y crescendo. E quando b ainda, né, sendo maior do que zero, a mesma coisa. Se o valor do b, ó, é esse coeficiente aqui, que acompanha o x, né? Aqui é quando o a é menor do que zero, né? Porque a parábola está virada para baixo, então o valor do a é menor do que zero. Olha bem, a gente está estudando o valor do b, né? Nessa parábola aqui, o valor do a é maior do que zero, né? Ó, a maior do que zero. Por que que a gente sabe que o a é maior que zero? Porque a parábola está virada para cima. Nessa daqui, o valor do a é menor do que zero. Por quê? Porque a parábola está virada para baixo, certo? E então, analisando o valor do b, é onde a função corta o eixo y crescendo ou decrescendo. Você analisa o intervalo que a função corta o eixo y. Então, ó, aqui você começa a montar a parábola daqui de baixo, ó, aí ela vem, ponto de inflexão ou vértice, né? Aí tem a assíntota aqui, ó. A assíntota não, né? O eixo de simetria, desculpa. Tem o eixo de simetria. Aí você olha, a função cruza o eixo y à direita ou à esquerda do eixo de simetria? À esquerda. Então, aí você analisa, ela tá, ó, crescendo, porque ela começa daqui de baixo. Quando você vai montar o gráfico, né, ó, você faz esse movimento aqui. Então, essa parte cresce, aqui inflexiona e aqui começa a decrescer, tá? Não analisem como a maioria dos alunos. Tem aluno que fica com dificuldade de entender isso porque o cara pega esse ponto e fala decresce, decresce. Não é assim. Você não começa a construir uma parábola daqui. Você não faz isso aqui para construir uma parábola. Você faz esse movimento aqui, ó. Então, aqui cresce, inflexiona, decresce. Então, essa parte aqui ela é crescente, ó. Então, ela cruza o eixo y crescendo. Por que que isso acontece? Porque o valor do b é maior que zero. Vocês vão entender claramente isso no próximo vídeo, que é no GeoGebra. Lá vai dar para entender bem, tá? A gente vai analisar no GeoGebra todas as letras A, B e C. As duas funcionalidades da letra A na parte 1 e como que funciona a letra B e C, tá? Mas acho que deu para ficar claro aqui também. A letra B influencia no ramo da função ser crescente ou decrescente em relação ao eixo y. Então, ó, quando o b é maior que zero, a função cruza o eixo y crescendo. Nesse caso aqui, ó, que o b é menor do que zero, a função cruza o eixo y decrescendo. Olha aqui, ó, pega o ponto, bota o eixo de simetria, aí você olha, a função cruza o eixo y à direita
ou a esquerda do eixo de simetria? A esquerda. Aí você analisa, essa parte aqui, ó, é a parte decrescente. Ela está decrescendo, ó, cruzou o eixo Y. Então ela cruzou o eixo Y no ramo decrescente. Aqui é a inflexão, né, ó, quando o B vale 0, quando ele não cresce nem decresce. E aí aqui começa a crescer. Só que ela cruza o eixo Y, ó, decrescendo. E essa função aqui, o A é maior que 0, né? Porque a parábola tá com a boca para cima. Essa daqui, ó, o A é menor do que 0, né? Porque a boca tá virada para baixo. Aí você pega o ponto de inflexão, pega o eixo de simetria, ó. Aí você olha, a função cruza o eixo Y à direita ou à esquerda do eixo de simetria? À esquerda. Então a parábola começa aqui crescendo, eixo de inflexão, o ponto de inflexão, né? O vértice da parábola, e ela começa a decrescer. Só que ela cruza o eixo Y, ó, decrescendo. Isso acontece porque o valor do B é menor do que 0. Quando, né, o valor do B for menor do que 0, isso aqui vai acontecer, certo? E quando o B é 0, olha só, quando o valor do B é 0, o que acontece? O ramo não é nem crescente nem decrescente. Ela cruza o eixo Y no vértice, tá? Então aqui, ó, o vértice tá aqui. Vou até botar o ponto em vermelho para destacar, tá? Ó, o vértice tá aqui com esse ponto em vermelho. Aí ela tá decrescendo, tararã, decrescendo, decrescendo. Cruzou o eixo Y no ponto de inflexão. Então ela não cruza o eixo Y nem crescendo nem decrescendo. E aí depois do eixo Y ela começa a crescer. Então aqui o eixo de simetria é o próprio eixo Y, né? Então a direita do eixo Y ela cresce, a esquerda do eixo Y ela decresce. Nessa função aqui o A maior que 0. Nessa daqui o A é menor do que 0. O A, né, ó, não o B, não confunda. A gente está falando do A. O A é o que determina a concavidade da parábola. A concavidade está virada para baixo, então o A é negativo. E olha o B. O B é onde a função corta, o ramo que a função corta o eixo Y. Só que quando o valor do B é 0, ela corta o eixo Y no ponto de inflexão, ou no vértice, né, ó. Então o vértice está aqui, então a função estava crescendo, ponto de inflexão, cruzou o eixo Y no ponto de inflexão, e aí começou a decrescer. Então, quando o valor do B de uma função do segundo grau é 0, o ramo não é nem crescente nem decrescente, né? O ramo que ela corta o eixo Y não decresce nem decresce. Quando o B é 0, o ramo onde ela corta o eixo Y é exatamente o vértice. Então, o ponto fica em cima do eixo Y, certo? Por fim, agora, a gente vai analisar a letra C. A letra C é bem simples, é bem fácil e rápido. O coeficiente C de uma função do segundo grau corresponde à ordenada do ponto em que a parábola relacionada à função intersecta o eixo Y. Por exemplo, nessa função aí, ó, g de x igual a 1 sobre 2x² menos x mais 5. A gente sabe que o valor do C é 5, ó, porque o C é o termo independente, ó, que vale 5. O gráfico intersecta o eixo Y no ponto de coordenadas 0, 5. Então tá aqui o gráfico desta função, ó. Se você construir o gráfico, né, se você fizer a tabelinha aí e construir o gráfico, você vai ver que ela cruza o eixo Y no ponto 5, tá? Ó. Exatamente, ela não a gente não tá analisando o intervalo agora. É diferente daqui dessa função, ó, quando a gente estava analisando o intervalo de crescimento ou decrescimento. A gente não queria saber o ponto. A gente queria saber quando a função corta, se ela está crescendo ou decrescendo. Nessa daqui não, a gente quer saber o ponto, ó. Então, o ponto em que a função corta o eixo Y é o ponto 5. Exatamente o valor, ó, do C da nossa função, tá? Então, o valor do C significa isso. É o ponto onde a função corta o eixo Y, certo? Definição, ó. O gráfico de uma função quadrática, f de x igual a ax² mais bx mais c, intersecta o eixo Y no ponto de coordenadas
0c, né? Sendo c aqui, ó, o y, né? Onde a função intersecta. Lembrando que no par ordenado a gente tem x e y, então a função intersecta o eixo y no valor c. Né? Ó, então esse ponto aqui ele tem as coordenadas 0, 5. Certo? Então, recapitulando, né, as coisas dessa aula, a gente viu quando b é maior que 0, a função corta o eixo y crescendo, tanto na parábola voltada para cima quanto na parábola voltada para baixo. Quando b é menor do que 0, ela corta o eixo y, b crescendo. Quando b é 0, ela corta o eixo y na inflexão, nem cresce nem decresce. E o valor do c é o valor onde a função corta o eixo y, o ponto onde a função corta o eixo y, tá? É importante você destacar isso. Ok, brasileiros?